Muito obrigado, Maurício. Um dos grandes desafios do meio ambiente hoje é a questão da reciclagem. E sem destinação correta é comum ver em dias de chuva como hoje aqui em São Paulo, que choveu muito, garrafas PETs, sacolas plásticas e tantos outros produtos boiando em córregos e rios, na verdade embalagens, né? Causando doenças e poluição ambiental. E um dos produtos mais fabricados e também dos mais descartados são os pneus. Levando em consideração que cada pneu pode demorar 700 anos para se decompor na natureza, os prejuízos são ainda mais severos. Está em construção na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, uma planta que terá capacidade para reciclar anualmente milhares de toneladas de pneus com uma tecnologia que tem ganhos de sustentabilidade porque não usa a queima com geração de CO2 no processo de decomposição, se é que podemos chamar assim, do pneu velho. Para falar do assunto, eu conversei mais cedo com Robson Freitas, CEO da empresa Bio5. Acompanhe. Robson, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer. Essa primeira planta que vai ser feita, ou já está em processamento de ser feita, isso já está sendo construída? Correto. Lá no Mato Grosso. Qual a capacidade exatamente dela? Em torno de 10 mil toneladas de pneu por ano, ou aproximadamente 2 milhões de unidades de pneu. Porque pneus têm tamanhos diferentes, né? Mas aproximadamente são 2 milhões de pneus. 2 milhões de pneus por ano. Se a gente olhar para a necessidade brasileira, isso é quanto? Levando-se em conta o quanto se gera de pneu para descarte hoje em dia? Olha, é uma quantidade mínima ainda. Eu diria que em torno de 1% talvez da quantidade de pneus que se descarta no Brasil. O grupo, o fundo de investimento, que é o dono dessa planta de Cuiabá, pretende investir em outras unidades, chegando aí a 20% da quantidade dos pneus nacionais. Mas essa primeira planta, ela começa com 10 mil toneladas, em torno de 1% da quantidade, ela vai aumentar a sua capacidade, mas tem um certo limite que você pode chegar pela disponibilidade de pneu no estado. Agora, os pneus hoje, quem compra pneu, aquele pneu tem que fazer um processo de logística reversa, não tem? Correto. E essa quantidade, você me disse que a planta vai atender até 1% dessa reciclagem, é desse total que se chega para fazer a logística reversa? Correto. Do total do Brasil, que hoje chega aí a aproximadamente 500 mil toneladas ano. 500 mil toneladas ano de pneu descartado? Correto. O que nós temos hoje? Porque essa planta, eu sei que tem um sistema diferente, é uma tecnologia nova empregada, porque tem uma questão ambiental mais apurada aí. Correto. Mas nós temos vários outros tipos de reciclagem no país, não temos? Sim, tem vários. Tem o próprio reuso do pneu, que é uma recapagem, tem vários tipos. Essa tecnologia que nós estamos usando chama-se pirólise, é uma tecnologia que ela utiliza todo o recurso, toda a matéria-prima que foi utilizada para fazer o pneu, ela volta a ser reutilizada, transformada em matéria-prima novamente. Ou seja, ocorre uma separação do que tem dentro do pneu. Exato. Pirólise é basicamente o aquecimento e uma quebra química das moléculas por calor. Calor indireto, sem presença de fogo, porque não tem oxigênio. Então você, basicamente uma linguagem bem simples, derrete o pneu e dele sai gás, sai óleo de pirólise, sai o aço e sai o negro de fumo, que é o componente principal para fabricar borracha. Que é o que dá cor, inclusive, não? Sim. É o que se usa para várias outras coisas, né? Exato, para fazer asfalto, para fazer tinta de impressora. Tinta de impressora, eu me lembro disso aí. A tinta de impressora usa chama-se negro de fumo. Negro de fumo ou carbon black, como é conhecido nos Estados Unidos. Agora, esse formato, quando você fez menção, não usa oxigênio, então não tem queima. Se não tem queima, eu não tenho CO2. Não tem CO2, emissão de CO2, que é o grande problema do mundo hoje do aquecimento global. Exato, correto. Não então tem é um CO2. processo autossustentável, porque além dele não gerar CO2, ele usa o próprio gás que o processo produz para aquecer. Então você inicia o processo com um pouco de óleo, que você compra para iniciar o processo, mas depois o gás que ele produz sustenta o processo para sempre. Então é um processo autossustentável. Autossustentável e financeiramente, o custo é mais alto do que dos métodos convencionais de reciclagem, sobretudo os que vão fazer queima. Não estou falando da reutilização do pneu, que seja uma outra finalidade. Sim. Embora tenha o mesmo objetivo no final, que é não descartar aqui na natureza. Mas quando se tem uma queima normal, e esse processo de pirólise, do ponto de vista financeiro, é sustentável também? Sim, ele é sustentável. Hoje no Brasil, o reciclador ele não paga pelo pneu, ele paga pelo frete para entregar o pneu na sua porta.
Então, ele é sustentável. Se ele passar a ser cobrado pelo pneu, gera um pouco de dificuldade para que ele seja sustentável. Isso a gente está trabalhando para que o projeto pare de pé. Mas, por enquanto, como não se paga pelo pneu, ele é rentável. E não se paga pelo pneu porque a legislação diz isso hoje, ou é um acerto das várias partes do negócio? Na realidade, a legislação hoje, ela força o produtor do pneu e o importador a dar o destino final a esse pneu. Então, que é a logística reversa. Que é a logística reversa. O reciclador, que pode ser uma empresa de pirólise como a Bio5, ou pode ser uma cimenteira que usa esse pneu como uma valorização energética, ou seja, para substituir o coque de petróleo ou algum outro tipo de combustível que eles usariam nos seus fornos. Então, com essa lei, as empresas de pneu, ela precisa de ter um certificado de destino desse pneu, para que ela possa produzir mais pneu no ano seguinte. Ou o importador poder trazer mais. Ou o importador trazer mais. Então, há uma troca de favores, né? Eles cedem o pneu e as empresas de reciclagem ou as cimenteiras fornecem um certificado de destino. Falando em logística, o fato de estar lá em Cuiabá, isso tem alguma questão estratégica, alguma questão de instalação lá por algum benefício fiscal? Porque eu tenho que levar em conta que não é Cuiabá que tem a maior uso de pneus. É nas regiões mais desenvolvidas, não tem mais gente, que nós estamos falando do Sudeste. Essa logística encarece o produto, porque aí é a empresa que tem que fazer o frete, né? Sim, na realidade, a Reciclanip, que é uma entidade dos fabricantes de pneu, que é responsável pela coleta dos pneus no país inteiro. Ela tem mais de 1000 pontos de coleta pelo país. E aí ela faz essa entrega dos pneus para você e você paga o frete para a Reciclanip. Por que Cuiabá? Cuiabá, essa empresa foi adquirida pelo fundo de investimento, que é o dono atual da empresa da Bio5, de um fundador original que não conseguiu completar o investimento. E ele tinha começado esse projeto em Cuiabá. Coincidentemente, Cuiabá é um ótimo local para se ter uma recicladora, porque é o 5º maior mercado de pneu inservível do país, mas não tem a competição que outros mercados como São Paulo têm. Então, tem um suprimento de pneu para reciclar bastante bom e que permite você ter uma empresa desse porte em Cuiabá. Agora, o fato de ser uma alternativa mais sustentável, quando a gente olha para a questão ambiental, que hoje ainda bem está no foco de tudo, e levando-se em conta o custo, o DMI Group, é esse exatamente? DMI Group, sim. Que é esse fundo de investimentos que está criando a Bio5, é isso? Correto. O fato de ser sustentável é o quê? É uma política da empresa, é uma exigência legal que não permite mais outro tipo de empresa? Por que é a escolha por essa tecnologia? Que obviamente o meio ambiente agradece, todo mundo agradece, mas qual a razão da escolha? O DMI Group é um fundo que tem por política fazer projetos do bem. Tem vários outros projetos que o fundo está investindo. Eu não tenho liberdade para falar sobre alguns deles aqui que não seja a Bio5, mas tem outros projetos, todos eles voltados à reciclagem, a reuso, reutilização de materiais que, no caso do pneu, por exemplo, quando ele vai para a cimenteira, ele é queimado, ele desaparece por inteiro. É como se fosse um carvão ou um coque que entra no alto forno. No caso da reciclagem, você gera negro de fumo, gera aço, gera óleo que vai ser utilizado, evitando assim de você retirar mais recursos do meio ambiente. Então é uma utilização mais sustentável, mais ecologicamente, eu diria, correta, apesar de que a queima hoje em cimenteira é aprovada pelo meio ambiente, então também não deixa de ser uma boa coisa. Mas aí nós temos uma reutilização verdadeira de tudo que está tendo no pneu. Tudo. Essa é a vantagem. Você tira mais ou menos 98% em peso do que você colocou lá dentro, você tira para fora. Você tira mais ou menos, de 1 tonelada de pneu, você tira 500 quilos de óleo, você tira mais ou menos 300 a 350 quilos de negro de fumo, mais ou menos uns 100 quilos de gás e ainda sobra um pouquinho de nylon, e esse a gente tem que se descartar, mas praticamente você utiliza todo o material que você coloca lá dentro. Quer dizer, de cada 1000 quilos, 98% você retira de produto. São reutilizáveis em outras possibilidades econômicas. Correto. Gera novas matérias-primas diversas com vários usos. No horizonte, só uma última pergunta, no horizonte essas outras plantas vão acontecer em que
parcela de tempo? Olha, a gente pretende operar a planta de Cuiabá como a nossa planta piloto, demonstrar direitinho a tecnologia a partir de meados do ano que vem, meados de 2019. Perfeito. A planta está em processo de montagem. Ela tem toda a parte de obra civil quase pronta, mas eu tenho que trazer equipamentos importados da China, Estados Unidos e fazer toda a parte de montagem da planta. Contratação, treinamento de pessoas e assim por diante. Tá, uma vez feito, o que no prazo de 10 anos? Eu diria de 8 a 10 anos, mais ou menos, a gente consegue implantar as outras plantas no Brasil. Quantas outras? Eu acredito que 4 ou 5, aí vai depender do nosso mercado se recuperar e ter pneu inservível para que possa abastecer tantas plantas. Robson, obrigado. Sucesso com o empreendimento. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui.